Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Vamos bater um papo hoje sobre mercado da bola, sobre futebol, né? No modo geral. Galera, vocês viram o que aconteceu, né? No Super Mundial, com todos os times brasileiros, né? Inclusive o Flamengo. Teve aquela discussão se o Flamengo tinha jogado de igual para igual com o Bayern de Munique. Eu dei minha opinião aqui sobre isso. Se você ainda não viu, pode clicar aí no canal e ver a minha opinião sobre o jogo. E, gente, vamos acabar com essa discussão? Um time que leva 4 gols de um time europeu não joga de igual para igual com o time. Pelo amor de Deus. Vamos acordar pra realidade, tá? O povo gosta de. Eu sou flamenguista, eu não vi isso, por que que eu tenho que estar, sabe? Não faz sentido, sabe? Já passou, o Flamengo perdeu, não jogou de igual para igual. Teve alguns momentos, mas jogar de igual para igual não existiu. E falando justamente do Flamengo, né? Que já voltou ao Brasil, né? Já se apresentaram. Os guerreiros estão de folga hoje. Mas, você sabe como é que é o Flamengo, né, mano? Nunca para de ter notícias sobre o Flamengo. Nunca, 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 nunca. Flamengo e Corinthians literalmente movimentam o mundo do futebol aqui no Brasil. Quando eu falo isso, o que acontece? O Flamengo surgiu com algumas especulações, né? Referente à janela de transferência. Cara, e desde quando surgiu aquele papo do Pedro, tá insatisfeito no Flamengo, muitas outras coisas já foram ditas na internet por portais grandes, né? GE, Vendo Casagrande, Caimota, uma galera aí que cobre o Flamengo, a Simplício lá, a Simplício. Então, eu sempre espero a poeira dar uma baixada para saber o que vai levar isso, sabe? Por isso que eu não trouxe vídeo desse irlandês que o Flamengo tava falando aí, que tava quase fechado, que o Flamengo ia fazer não sei o que, pedir de poró, um atacante, já tinha visto até highlight dele aí pelo YouTube. Mas, cara, sinceramente, eu ia fazer um vídeo sobre, mas eu disse, não, eu vou me aquietar e vou esperar ver o que que isso vai levar. Vamos ver o que que vai acontecer. Dito e feito, eu esperei, né? E hoje já vem a notícia, né? Ontem, no caso, já vem a notícia de que o Flamengo deu uma freada quanto a essa negociação, tá? Os boatos eram que o Flamengo já teria esfriado muito a negociação com os caras. Por quê? O Flamengo prevê, tá? Não é certeza, prevê saídas do elenco, né? O Gerson já foi embora, inclusive uma saída muito, né? Da última que ele teve. E surgiu muitas especulações sobre outros jogadores. Um deles é o Carrascal, né? Carrascal, colombiano, não sei o quê. Hoje eu vi uma postagem do Mauro sobre esse cara. O Dínamo comprou ele na época por 5,5 milhões de euros. E o Dínamo está pedindo 12 milhões e meio de euros, que o Flamengo está disposto a pagar. Mais do que o dobro do que ele pagaram. Então, eles vão ter lucro com um jogador de 27 anos. E, assim, 12 milhões de euros é uma quantia bem significativa, na minha opinião, tá? Um cara, para ele custar 12 milhões de euros para um clube brasileiro, ele tem que chegar e jogar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O Flamengo foi atrás de um cara europeu, que joga no futebol europeu. Ele é daqui do sul-americano, tudo. Mas o cara que vai daqui para lá, ele vai estar numa faixa etária de salário muito alto, tratativas de parcelamentos altas. Por que eu digo isso? Porque quanto mais o time parcela, mais o jogador fica caro. E o Flamengo está disposto a parcelar a quantia em 3 vezes, para pagar ele em 3 vezes, o Dinamo. Tava quase certo, estava indo, já estava desde o Mundial, desde lá do começo, o Flamengo vai anunciar jogador e ele vai estar no Mundial. A perspectiva era que ele chegasse pro Mundial, não deu certo, só trouxeram o Jorginho, baita contratação, tá? Baita contratação, tem que falar aqui. E o Carrascal ficou pra trás, foi ficando pra trás, e hoje já deu uma esfriada nesse negócio do Carrascal. Já deu uma esfriada porque o Dinamo, ele não tinha se apresentado, o jogador, aí hoje ele já se apresentou, já terminou as férias que ele tinha, e o Dinamo deu uma freada na coisa. O que significa, MM? Ele não vem mais? Não sei. O Boto, que nós vamos já falar sobre ele, já tinha falado que se essas negociações vazassem, ele sairia fora das negociações. Enfim, aquele negócio todo que ele gosta de manter tudo em sigilo. Mas tudo vaza do Flamengo, não sei porquê, mas consegue vazar. Dito isso, surgiu a oportunidade de novo de um jogador chamado Barco, um argentino que jogou no River Plate, que também joga na Rússia. Os olhos do Flamengo estão tudo lá pra Rússia, né? É pra vender, é pra comprar, eu não sei porquê. Tendo em vista que aqui no continente sul-americano
Tem jogadores bem avaliados, bons jogadores, que o Flamengo tá deixando passar. E eu vou já citar um aqui, tá? Vou já citar um aqui. Surgiu a oportunidade desse Barco. Eu fui ver vídeo do Barco e tudo. Ele joga bem na posição que o Arrascaeta joga. É um meio habilidoso. Ele joga aqui pro lado esquerdo também. Finaliza bem. Ele é bem habilidoso, tá? Bem habilidoso. Eu vi uma melhora dele pro Carrascal em questão técnica. Né? Com a bola, visão de jogo, essas coisas. Batedor de pênalti, tudo isso. Valores ali aproximados mais carinho do que o Carrascal, né? Em torno de 15 milhões de euros. Aí eu fico me perguntando uma coisa aqui. Cara, tá bom. Beleza, o José Boto já trouxe o Juninho. O Juninho já tá no Flamengo, já vai fazer um bom tempo. E até agora não vingou. Não vingou, gente. Não vingou. Eu não tô dizendo que ele não vai dar certo. Mas até agora não vingou. Não sei o que aconteceu com esse jogador. Não sei. Veio por um valor X. O Flamengo não gastou muito caro. Diante do que o Flamengo pode gastar agora. Aí mesmo, o problema do Flamengo não é dinheiro. Não, é dinheiro. Mas o Flamengo também não pode chegar e gastar dinheiro à toa em cima de um jogador. Por exemplo, o Juninho. Se tivesse custado 10 milhões de euros. Como é que o Flamengo iria recuperar esse dinheiro? Um jogador de 28 anos. Um peso de vista para substituir Gabigol, tudo aquilo, não consegue jogar de jeito nenhum. Tem as características que o diretor quer, que o técnico quer, que o time precisa, mas não consegue jogar. Não consegue jogar. O Felipe Luiz não bota ele para jogar. Aí surgiu mais essa oportunidade, essa discussão do Pedro. Saiu, o Flamengo desmentiu, é uma confusão toda. Se você ainda não viu, eu fiz um vídeo sobre isso, comentando aqui sobre esse assunto. Entra aí no canal e veja. Cara, eu vejo assim, um pouco de, sei lá, desprezo pelo continente. Tendo em vista que o José Boto é o cara que tem o play do Flamengo para poder contratar jogadores. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a visão dele é muito europeia. Ah, é mesmo, ele é europeu. Tudo bem, ok, mas ele foi contratado para ser o olho do Flamengo globalmente. Quando surgiu a oportunidade desse tal desse irlandês, Mickey, uma coisa assim, eu já fiquei, que é isso, mano? Tá trazendo um novo Juninho? Porque assim, o Flamengo trouxe Jorginho, vocês viram o Jorginho. O Jorginho é um jogador pronto, espetacular. Pô, o Jorginho não tem o que dizer, Jorginho. Não tem o que dizer, Jorginho. Foi um acerto gigantesco do Flamengo. Mérito do José Boto, mérito do Flamengo no modo geral. Apaga até a contratação que eles fizeram do Juninho. Um grande acerto com um grande erro até o momento. Aí surgiu a oportunidade do Juninho, disse que tinha 2 propostas, aí freou, disse que não vai mais sair. O José Boto confia nele e disse que ele vai entregar. Vamos ver. O Juninho vai ficar, certo? Aí surgiu a oportunidade desse irlandês, né? Esse Nick jogar na Premier League, na Championship, não sei. Uma quantia razoável, no preço ali do Juninho, 35, 32, 37 milhões de reais. E o cara já tava com uma viagem marcada para vir pro Brasil, para assinar com o Flamengo, tudo. Quase tudo certo. Quase tudo certo, tudo certo. Ele é um atacante. Um atacante ali, segundo atacante, um ponta, não sei. Aí hoje já veio a notícia que o Flamengo deu uma freada, porque os conselheiros, né, do Flamengo. Cara, a repercussão não foi boa, essa que é a verdade. Tá? O torcedor do Flamengo quer jogador pronto, essa que é a verdade. Jogador que eles vejam o vídeo do cara e vejam, assim, tá, esse cara vai chegar, ele vai disputar a posição, ele vai conseguir fazer o Flamengo subir de patamar. Tá? Tendo em vista que o Flamengo tem alguns problemas pela frente. Tem um problema do Bruno Henrique, não sabe como é que vai ficar esse negócio. Tá? A renovação do Arrascaeta, tá? A saída ou não de empréstimo ou venda de Cebolinha e Michael. São hipóteses, são hipóteses claras. Os dois não conseguem entregar de jeito nenhum. Por mais que o Felipe Luiz elogie e faça, meu Deus, o Michael entrega, mas não consegue. Não consegue. A verdade o Flamengo tem peças no elenco que impossibilitam o clube de poder fazer algo mais, sabe, grandioso, poderoso, nível Jorginho, vocês estão entendendo? E hoje surgiu mais uma especulação, de Depou, né? Campeão pela Argentina, muito amigo do Messi, se chama de babau do Messi, que o Flamengo teria interessado alguns influenciadores, jornalistas, colocaram isso, né, em pauta hoje. Mas também o Fabrizio Romano, aquele jornalista italiano, famosérrimo, por acertar quase tudo, falou que o Inter Miami do Messi está interessado no jogador. Agora eu te pergunto, o Flamengo tem chance contra o Inter Miami de Messi? Sendo que o Fabrizio Romano falou isso. Se o Fabrizio Romano, que até o momento ainda não falou sobre isso em relação ao Flamengo, não falar, meu amigo, praticamente descartado. Ele não vai deixar de jogar do lado do passa dele, do Lionel Messi, para jogar no Flamengo. Não vai, gente, não vai. E ele seria uma boa reposição ao Gerson, porque ele é um meio-campista guerreiro, que tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, tem 30 anos ainda, né? Pode entregar muito, né, no futebol, e seria uma boa chegada. Mas eu acho muito difícil, tendo em vista que o Inter Miami está interessado nesse jogador. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu acho do José Boto para ele não ver o mercado daqui, do continente sul-americano. Por quê?
recentemente também surgiu uma... Assim, lá o Olé, da Argentina, falou que o Flamengo estava interessado no jogador do River, Colídio, né? Um ponta, esquerda, segundo atacante, de 25 anos. O Flamengo disse que estava disposto a pagar a multa rescisória de 30 milhões de dólares. Gente, o Flamengo não vai pagar uma multa de 30 milhões de dólares para um jogador de 25 anos. Pelo amor de Deus. Não vai, gente. Não vai, não vai, não vai. Tira o cavalinho da chuva de vocês. Isso não existe. O Flamengo fizer isso vai ser uma das maiores loucuras que eu já vi na vida. Ah, mesmo, tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas não vai fazer, cara. Isso é só uma especulação muito doida que surgiu aí no Olé. Não sei de onde tiraram isso. Que logo em seguida foi descartada, né? Pelo Vene Casagrande. Tirar jogadores do River é muito mais difícil do que tu tirar, por exemplo, de um Racing. Por que eu tô falando isso? O Flamengo tá precisando de atacante, certo? Quer atacante. Lá no Racing tem um atacante chamado Salas. Não sei se vocês conhecem. Tem 27 anos, jogou muito no Racing contra o Cruzeiro, Botafogo. Ele massacrou os times brasileiros, Fortaleza. E eu sempre vi esse cara com bons olhos. Multa rescisória baixa, 7 milhões de dólares. Tem idade boa, canhoto, guerreiro. O cara sabe, deixa o suor em campo, deixa o sangue em campo. E o Flamengo simplesmente ignora um jogador como esse, cara. José Boto ignora um jogador como esse. O scout do Flamengo ignora. Sabe pra onde que ele vai? O River Plate. O River Plate foi lá, pagou a multa rescisória do cara e trouxe ele. Custava o Flamengo olhar pra cá, pro continente? Um jogador que não tá nem tão apagado da vista. Um jogador que joga num time que se destacou muito nesse curto período que tem aqui. No Racing, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa. Vem jogar no Brasil aqui contra o Fortaleza, jogou, fez um... E o Flamengo simplesmente ignorou um jogador como esse, cara. Porque a visão do José Boto tá só pra Europa. Mesmo que ele olhe os jogadores sul-americanos, mas a visão dele tá só pra Europa. Mas mesmo é lá que os jogadores... Tá. Além dele conseguir jogadores mais caros, jogadores que não têm tanta visibilidade e que tem aquele a mais de tu tentar convencer ele pra vir jogar no Brasil, cara, simplesmente eu acho assim uma loucura sem fim. Ignorar os jogadores do continente aqui sul-americano, Argentina, Uruguai, acho uma bobagem, cara. Eu acho uma bobagem muito grande, muito grande. Esses nomes que estão vindo especulando no Flamengo, será que vão chegar e vão resolver? Talvez se, eu falo com si muito grande, tá? O Depou. O Flamengo precisa de jogadores também prontos. E precisa de jogadores para ser lapidados. Pô, se tu vai trazer um jogador de 27 anos, que tá na Rússia, é um atacante, vai te custar 12, 15 milhões de euros, por que tu não vai lá no Racing Santander e contrata um cara de 7? O Racing reforçou um rival do seu país, porque ele pagou a multa rescisória dele. Mas ele não se encaixaria no estilo do técnico. Qual é o estilo do técnico? Será que o Salas, um jogador guerreiro, que joga nas duas pontas, joga como centroavante, joga como segundo atacante, não iria resolver, não iria solucionar o problema do Felipe Luiz de jogar com pressão lá na frente? Eu não sei, assim, eu questiono um pouco as escolhas do José Boto, tá? Não tô dizendo que ele tá fazendo besteira, não tô dizendo nada disso. Ele já teve um grande acerto, que foi trazer Jorginho. Um grande acerto, tá? Mérito dele. Mas o resto das escolhas que ele vem fazendo são questionáveis sim. São questionáveis sim. Jogador irlandês que a gente nem conhece. O Carrascal, que o clube quer um absurdo. O Barcos, que o clube quer um absurdo. Sabe? Olha mais um pouco pra cá, olha pra cá pro continente. Vai lá dar uma bisbilhotada nesses jogadores. Vai perder uma grande oportunidade, na minha opinião, de contratar um jogador como Salas. Salas encaixaria muito bem com o estilo de jogo do Flamengo, sabe? Raça, vontade. Eu vi jogos desse cara, eu não tô falando coisa aleatória da minha cabeça, não. Mas deixa seu comentário aqui embaixo, fala o que você acha da minha opinião. Fala o que você acha do mercado da bola do Flamengo. Fala aqui o que você acha, quem jogadores se encaixariam no elenco do Flamengo. Provavelmente iriam agradar o Felipe Luiz. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Eu sou MM. Boa semana pra vocês. Valeu, falou.